Eles quebram as barras de ferro fundido na cabeça, resistem mais fortemente à dor ou andam descalços em pedaços de vidro. Se você quer saber tudo sobre esses super-heróis sobre-humanos, é aqui que tudo acontece. Aqui estão 8 coisas incríveis que os monges Shaolin fazem que ninguém no mundo pode superar. Desde seu humilde começo no coração da China, na província de Henan, a cultura dos monges de Shaolin nunca deixou de ultrapassar os limites do corpo e da mente humana. Os monges Shaolin são conhecidos por alcançarem proezas incríveis. Estas proezas concentram-se principalmente em técnicas de equilíbrio, defesa, ataque, resistência e, especialmente, resistência à dor. Em resumo, esses seres humanos são super-humanos. Se uma bailarina que balança nas pontas dos dedos dos pés deixa você atordoado, é porque você nunca ouviu falar do exercício do dedo do pé de diamante antes. Aqui está um exercício ainda mais difícil, que os monges Shaolin executam: dedos do pé no nariz. É bem sabido que os monges Shaolin têm conseguido equilibrar-se há algum tempo, com apenas 2 dedos indicadores, o que em si mesmo é uma verdadeira proeza. Recentemente, no entanto, eles desenvolveram esta técnica para poder se equilibrar em apenas um dedo indicador. Bem, é verdade que nem todos os monges têm essa capacidade, poucos deles podem alcançá-la. O precursor desta técnica foi chamada Hao Teng. Ele foi um dos poucos monges que conseguiu demonstrar esta habilidade incrível, uma pressão de cabeça para baixo no topo de um dedo indicador por mais de 10 segundos. Em circunstâncias normais, os músculos fracos do dedo indicador devem enrugar sob o peso do monge e os ossos devem quebrar sob a tensão. Mas Hao Teng foi capaz de fazer isso sem dúvida, sem qualquer dor. Enquanto pratica esta postura incrível, sua compostura e impassibilidade é impressionante. O monge balançou sem pestanejar na ponta do dedo enquanto meditava ao mesmo tempo. E para fazer você se sentir ainda pior, Hao Teng fez isso quando tinha 90 anos de idade. E se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Quando você faz sua sessão semanal de yoga, você se sente enferrujado como um pedaço de lixo? Bem, é o seguinte, você pode se sentir ainda pior. O alongamento tem sido parte integral dos exercícios dos monges Shaolin por milhares de anos. Estes tipos de exercícios, que à primeira vista parecem viáveis para qualquer atleta, são, ao contrário das aparências, extremamente difíceis de realizar. Elas envolvem abrir os quadris e aquecer os músculos das pernas, e não só são benéficas para a sua saúde e bem-estar, mas também são incríveis de se observar. Enquanto algumas poses podem parecer fáceis de executar, outras o deixarão sem palavras. Sua flexibilidade é como nada que você já tenha visto antes. A maneira como os monges Shaolin torcem e viram seus corpos como pasta de marshmallow é realmente incrível. No coração de seus trechos regulares estão movimentos básicos de Kung Fu que ajudam a mostrar as incríveis técnicas dos monges. Seus programas de alongamento são tão conhecidos e renomados que outros monges se afeiçoaram ao jogo e começaram a integrar seus movimentos em seu treinamento. No entanto, aconselhamos fortemente que você não faça isso, pois ficará preso e não saberá a qual santo rezar. Se há uma dor insuportável que só os homens conhecem, é o doloroso murro na virilha. Todos os homens, sem exceção, sejam fracos ou muito fortes, sentiram esta dor intensa que invade suas costas e seu estômago. Às vezes, se o golpe é intenso, as glândulas ricas em vasos sanguíneos e nervos são danificadas, e a vítima então requer cuidados de emergência. Por outro lado, como os monges não são como as pessoas comuns, esta dor é muito suportável, se não inexistente. Você ficaria impressionado ao ver um monge que fica totalmente tranquilo quando recebe um golpe em suas partes privadas, por mais intenso que seja. Na arte do Kung Fu, esta prática tem um nome. Chama-se a virilha de ferro. Esta prática consiste no fortalecimento para proteger os genitais masculinos a fim de limitar o risco de ferimentos durante o combate. A técnica consiste em mover os testículos para cima para que fiquem bem protegidos. Isto requer treinamento inicial desde cedo, sempre começando com meditação intensa. Em seguida, o treinamento passa a métodos mais difíceis. Eles têm que aprender a suportar ser atingidos com rolos, socos, chutes e até mesmo golpes de arma diretamente sobre as partes privadas. Os mais experientes até amarram cordas ao redor de seus testículos e depois puxam pesos pesados em longas distâncias para empurrar seus limites ainda mais longe. No Laos, enquanto um grupo de alpinistas lutava para escalar uma montanha íngreme, um monge passava tranquilamente por eles. Ele escalou a face da rocha descalço e na ponta dos pés com toda a facilidade
gravidade do mundo. Os alpinistas, surpresos e espantados, acharam muito difícil perceber o que estava acontecendo diante de seus olhos. O monge escalou a face da rocha como se fosse uma simples escada, enquanto eles tiveram grande dificuldade para sair dela, mesmo com todo o equipamento de escalada à sua disposição. Uma das principais características dos monges Shaolin, e talvez a mais surpreendente de todas, é a sua incrível capacidade de resistir a qualquer dor. Em um ser humano normal, a dor permite que o corpo reaja rapidamente para se proteger de eventos que possam prejudicá-lo ou colocá-lo em perigo. Para os monges Shaolin, é uma história diferente. Para eles, a dor é um conceito muito abstrato. E por uma boa razão, são ensinados desde o início a domar a dor até que não a sentem mais. E o segredo deles é meditação. Os monges de Shaolinian dão a clara impressão de não sentir dor ou de sentir muito pouca dor. Partem tijolos por cima da cabeça, tocam em objetos quentes, mantêm-se na horizontal ao nível da barriga, tudo isso sem sentir a mais leve sensação desagradável. Embora sua extraordinária capacidade de se libertar da dor continue sendo um pouco misteriosa, alguns cientistas admitem que a prática da meditação poderia reduzir as sensações de dor. De fato, vários estudos científicos têm demonstrado a eficácia da meditação em diminuir o ritmo cardíaco, ou relaxar os músculos e, mais recentemente, em diminuir os sinais nervosos de dor no cérebro através da meditação. Depois, associados a muitas outras habilidades, como velocidade, desenvolvimento muscular e flexibilidade, deixamos você imaginar as coisas incríveis que você é capaz de alcançar. Por exemplo, na Tailândia, um monge budista foi filmado meditando em um pote gigante de óleo fervente, enquanto permanecia plácido. Sua única proteção era uma camada de grama espalhada no fundo do pote para evitar contato direto com ela. Todos nós sabemos que a imortalidade não existe no ser humano, mas a pergunta é: os monges Shaolin são seres humanos normais? Isso definitivamente paralisará você com espanto. Olhe para este monge. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que ele está morto agora? Faz seu sangue esfriar? É normal. Você é humano, mas ele, não sabemos se ele está ou não. O monge budista Dashi Dorju morreu oficialmente há 93 anos em Buryatia, uma região da Sibéria. Em 1927, antes de morrer, o monge budista reuniu seus discípulos, convidou-os a orar por ele, depois tomou a postura de lótus e começou a meditar. Antes de dar seu último suspiro, o monge pediu para ser exumado 30 anos após sua morte. De acordo com seus últimos desejos, seus discípulos o colocaram em uma caixa de pinho na mesma postura, encheram-na de sal e a enterraram em um cemitério. Quando seu corpo foi exumado 28 anos depois, e não 30 como ele havia exigido, ele foi submetido à análise, o que não o surpreendeu quando descobriram que as articulações do monge pareciam móveis. Sua pele elástica e o calor parecia emanar de seu peito. Ainda mais surpreendente foi o fato de o corpo ainda estar intacto. Na verdade, o corpo de Dashi Dorju não havia misteriosamente iniciado o processo natural da decomposição. Um perito forense, a quem foi confiada a análise do corpo, confirmou que sua cabeça parecia a de uma pessoa viva. Seus órgãos internos eram normais e seus olhos estavam cheios de vida. O diretor do Instituto Kambolama Ichigilov Panda disse que, inicialmente, eles pensavam que era uma piada dos budistas. Entretanto, não havia provas que sustentassem a alegação dos especialistas de que o monge ainda está vivo. De fato, a análise de sua pele revelou um alto teor de bromo, 40 vezes maior que o normal, enquanto sua temperatura corporal estava abaixo de 20 graus, o que é prova irrefutável da morte. Por outro lado, os monges e todos os fiéis que fazem a peregrinação ao seu túmulo afirmam que o monge ainda está vivo. Para eles, o monge continuou a ganhar peso e que a umidade que sai de seu corpo só reforça a tese de sua vida. O monge está simplesmente num estado tão profundo de meditação que parece estar morto. Os cientistas encontraram uma explicação plausível para este incrível fenômeno. Segundo eles, o monge consumiu grandes quantidades de leguminosas que têm uma alta concentração de bromo, um elemento químico que atua como um antioxidante capaz de suprimir a sensibilidade do corpo, limitando o impacto dos estímulos externos, sem influenciar o funcionamento da parte do cérebro que controla a respiração e a circulação sanguínea. Portanto, o monge teria recorrido à auto-hipnose e finalmente teria desativado as funções vitais de seu corpo, após o que teria ocorrido a morte. Então, você acha que ele morreu ou ainda está meditando? Talvez ele devesse voltar para a canja da vovó, quem sabe? Resistir à dor mais insuportável, entrar em meditação profunda, partir tijolos com as próprias mãos. Até então se tinha tomado uma decisão e tentado dar explicações racionais para o que os monges fazem, mas a partir daí, acendendo o fogo sem tijolos, sem fósforos, mas simplesmente com o calor de seus corpos. Deixe-nos dizer-lhe que estamos atordoados. Sim, os monges Shaolin podem não só controlar a dor, mas também o calor de seus corpos.
corpos. Eles podem aumentar e diminuir o volume como um forno elétrico. Os monges utilizam uma técnica conhecida como Getumo, comumente conhecida como respiração de lama, e a técnica de concentração visual. A respiração da lama é uma técnica específica de respiração que causa termogênese, um processo de produção de calor. A visualização concentrada envolve o foco em uma imagem mental das chamas que correm ao longo da medula espinhal para evitar a perda de calor. Combinadas, estas duas técnicas levam os monges a um estado de meditação profunda e assim aumentam significativamente o calor em seus corpos, especialmente em seus dedos das mãos e dos pés. Assim, esta capacidade lhes permite curar suas doenças: ansiedade, depressão, insônia, infertilidade, pressão alta, batimentos cardíacos irregulares. Em uma nota mais prática, eles usam esta técnica para acender fogos apenas com as mãos e até mesmo para secar lençóis molhados em questão de segundos. Terrivelmente estranho, mas muito prático. Esta sequência mostrará que os monges Shaolin definitivamente têm uma raiva para vencer e seu espírito de luta é simplesmente imbatível. Uma das lições mais importantes ensinadas aos monges Shaolin desde cedo é que eles nunca devem desistir de uma luta e que as lesões físicas não devem ser um obstáculo à vitória. Foi exatamente isso que este monge Shaolin nos mostrou quando enfrentou um lutador de MMA no ringue. Durante a luta, o monge Yilong recebeu uma série de socos de seu oponente. Determinado a não ser atingido, o monge culpou os socos, fazendo o seu melhor para não acabar no chão. Enquanto todos os espectadores esperavam que ele se rendesse, o monge permaneceu firme contra os golpes de seu oponente. E contra todas as expectativas, ele correu para seu oponente e continuou sua luta sem sequer recuperar o fôlego. Não sabemos quem foi que foi eliminado no meio, mas acho que não é tão difícil adivinhar. Então, o que você acha dessas 8 práticas incríveis dos monges de Shaolin? Qual delas o impressiona mais? Diga-nos o que você acha nos comentários.